2 Reis, capítulo 9. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos jovens profetas e disse: apronte-se e vá até Ramote-Gileade e leve este jarro de azeite. E quando você chegar lá, procure Jeú, filho de Josafá e neto de Nisi. Leve-o para outra sala, longe de seus companheiros. Aí então derrame azeite na cabeça dele e diga: o Senhor Deus anuncia que está o ungindo para ser rei de Israel. Então depois saia de lá o mais depressa que você puder. Então o jovem profeta foi até Ramote-Gileade e lá encontrou reunido os oficiais do exército, e ele disse: eu trouxe uma mensagem para o Senhor. E Jeú perguntou: com qual de nós você está falando, rapaz? Com o Senhor mesmo, respondeu ele. Então os dois foram para uma sala separada, e o jovem profeta derramou azeite na cabeça de Jeú e disse: o Senhor Deus de Israel anuncia isto: eu estou ungindo você para ser o rei do meu povo de Israel. Você deve matar o seu chefe, o rei Jorão, o filho de Acabe, para que assim eu castigue Jezabel por ter assassinado os meus profetas e os meus outros servos também. Toda a família e todos os descendentes de Acabe devem morrer. Eu vou acabar com todos os homens da família dele, tanto os jovens como os velhos. Eu vou tratar a família dele como eu tratei a família do rei Jeroboão, filho de Nebate, e o rei Baasa, o filho de Airias. Jezabel não será sepultada, o corpo dela será comido pelos cães, perto da cidade de Jezreel. E depois de dizer isto, o jovem profeta saiu da sala e fugiu. Jeú voltou para o lugar onde estavam os seus companheiros, e eles lhe perguntaram: está tudo bem? O que aquele louco queria contigo? Então Jeú respondeu: vocês sabem muito bem o que ele queria. Não sabemos não. Conte-nos o que ele veio fazer aqui, disse eles. Jeú contou: ele me disse que o Senhor Deus de Israel anuncia isto: eu estou ungindo você, Jeú, para ser o rei de Israel. E no mesmo instante eles estenderam as suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram a corneta e gritaram: Jeú, Jeú é o rei. Então Jeú fez uma grande revolta contra o rei Jorão. O rei Jorão estava em Jezreel, tratando dos ferimentos que ele havia tido em Ramote Gileade, na batalha contra o rei Hazael da Síria. Por isso Jeú disse aos seus colegas oficiais: se vocês estão comigo, então não deixe que ninguém saia escondido para Ramote Gileade para avisar os moradores de Jezreel. Então Jeú subiu em seu carro de guerra e saiu para Jezreel. Jorão ainda não havia sarado, e o rei Acasias de Judá estava ali, lhe fazendo uma visita. Um guarda que estava na torre de vigia de Jezreel viu Jeú e os seus soldados chegando e gritou: vejam alguns homens chegando a cavalo. Então Jorão disse: mande um homem a cavalo até lá para descobrir se são amigos ou inimigos. O mensageiro foi se encontrar com Jeú e disse: o rei quer saber se o senhor vem como amigo. Jeú lhe respondeu: isso não é da sua conta, e mandou que ele passasse para trás dele. E o guarda que estava na torre de vigia contou que o mensageiro havia se encontrado com o grupo, porém não estava voltando.
Outro mensageiro então foi mandado, e ele fez a mesma pergunta a Jeú. E novamente Jeú respondeu: isso não é da sua conta. Passe para trás de mim. E novamente o guarda contou que o mensageiro havia chegado até o grupo, mas que não estava voltando. E disse também: o chefe do grupo está guiando o seu grupo com um carro de guerra, como um louco, exatamente como Jeú faz. Apronta então o meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. O carro foi preparado, então Jorão e o rei Acasias saíram, cada um no seu carro, para ir se encontrar com Jeú. E eles se encontraram com Jeú no campo que havia sido de Nabote. Aí então Jorão perguntou: você veio como amigo? E Jeú respondeu: como é que podemos ser amigos quando ainda continuam as feitiçarias, as adorações de ídolos que Jezabel, a sua mãe, começou? Então Jorão virou o seu carro e fugiu, gritando para Acasias: é uma traição! Acasias, é uma traição! Mas Jeú puxou a corda do seu arco com toda a força e atirou uma flecha, que feriu Jorão nas costas. A flecha atravessou o coração dele e ele caiu morto no seu carro de guerra. Aí Jeú disse a Bidkar, o seu ajudante: pegue o corpo dele e jogue no campo que era de Nabote. E lembre-se, quando nós dois estávamos juntos, andando a cavalo, atrás de Acabe, o pai de Jorão, o Senhor Deus disse essas palavras contra Acabe: ontem eu vi o assassinato de Nabote e de seus filhos, e prometo que castigarei você aqui, nesse mesmo campo. E Jeú então ordenou ao seu ajudante: pegue o corpo e jogue no corpo que era de Nabote, para que assim seja cumprido a promessa de Deus, o Senhor. O rei Acasias de Judá viu tudo o que tinha acontecido e fugiu no seu carro, na direção da cidade de Bet-Hagan. Mas Jeú o perseguiu e disse aos seus soldados: matem Acasias também. Então eles o feriram na estrada que sobe para Gur, perto da cidade de Igleão. Mas Acasias conseguiu fugir para a cidade de Megido. Foi onde ele morreu. Os seus oficiais levaram o seu corpo de volta para Jerusalém e o sepultou nos túmulos dos reis na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no ano 11 do reinado de Jorão, filho de Acabe, em Israel. Jeú chegou a Jezreel, e então Jezabel ficou sabendo disso. Então ela pintou os olhos, penteou os cabelos e ficou numa das janelas do palácio, olhando para a rua. Quando Jeú entrou pelo portão do palácio, ela gritou: olá, Zing, assassino do seu senhor. Jeú olhou para cima e gritou: quem está do meu lado? 2 ou 3 oficiais do palácio olharam para ele de uma janela. E Jeú lhes disse: joguem essa mulher daí. Então eles a jogaram e o sangue dela respingou nas paredes e nos cavalos. Então Jeú passou por cima dela com os cavalos e com o carro e entrou no palácio. E depois que ele comeu e bebeu, ele disse: peguem aquela maldita e a sepultem. Afinal de contas, ela é filha de um rei. Mas os homens que saíram para sepultá-la só encontraram a caveira, os ossos das mãos e dos pés. Então eles voltaram e contaram a Jeú. E Jeú lhes disse: foi isso que o Senhor Deus disse que ia acontecer
quando falou por meio do seu servo Elias. Na cidade de Gisler, os cachorros comeram o corpo de Jezebel perto da cidade de Jezreel, e os seus restos serão espalhados ali como esterco. E assim ninguém poderá dizer: esta era Jezabel. E se você gostou da nossa oração, do nosso conteúdo, deixe o like, pois vai ajudar muito o nosso canal e nós ficaremos muito, mas muito gratos. E também inscrevam-se em nosso canal para não perder nenhum conteúdo, estar sempre conectados com a Palavra de Deus. São todos muito, mas muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueçam também de ativar o sininho para ser notificado sempre que houver algum conteúdo novo, que nós estaremos lançando todos os dias. E também comente, compartilhe os nossos conteúdos, os nossos vídeos, as nossas orações com o maior número de pessoas, para que a palavra de Deus chegue aos ouvidos e aos corações das pessoas que mais precisam. Amém?